Olá pessoal, meu nome é Daniela Ávila, sou enfermeira e colaboradora do Núcleo de Educação. Hoje nós vamos falar sobre o acidente vascular cerebral. Então, o que é o AVC, o acidente vascular cerebral? Ele é um déficit neurológico atribuído a uma lesão focal, num lugar específico, do sistema nervoso central por uma causa vascular. Então, ele é um problema neurológico por causa de uma causa de um vaso sanguíneo que rompeu ou que entupiu ali no sistema nervoso central. Esse é o AVC. Ele persiste por pelo menos 24 horas. Como é que ele acontece? Ele acontece quando um vaso sanguíneo é bloqueado por um coágulo ou ele sofre uma ruptura. Se ocorre uma lesão, os neurônios eles sofrem com um déficit metabólico muito alto. Então, a gente tem que pensar que lá no cérebro a gente tem uma irrigação principal, que são as carótidas, que irrigam o cérebro, e a gente tem vários vasos que levam oxigênio, glicose, sangue, para poder distribuir por todo o cérebro e os neurônios. Quando acontece em algum vaso desse uma obstrução ou uma ruptura, essa parte do cérebro que iria receber o oxigênio, a glicose, né, ela para de receber. Então ela começa a sofrer um déficit metabólico, ela começa a definhar, começa a parar de funcionar e a gente vai ter sintomas neurológicos decorrentes dessa lesão que está acontecendo naquele momento de forma aguda. A gente tem 3 tipos de AVC hoje, que são o AVC isquêmico, o hemorrágico e o AIT, que na verdade não é um AVC, é um ataque isquêmico transitório, ou seja, obstruiu e desobstruiu. Então, obstruiu, o paciente tem os sintomas clássicos e de repente você está lá regulando o paciente ou está com o paciente na viatura ou chegando no hospital, ele volta a ter todos os movimentos normais e pode ter acontecido de ter desobstruído, né? Hoje, o conceito de AVC é que os sintomas neurológicos, eles continuam em até 24 horas. Se em 24 horas melhorou, eles tratam como um ataque isquêmico transitório. Qual que é a diferença do AVC isquêmico para o AVC hemorrágico? O AVC isquêmico ocorre uma obstrução do vaso, então a gente tem lá, né? Aqui a gente vê na imagem, vamos aproximar aqui, a gente vê na imagem como se fosse uma árvore, né? Então nessa árvore a gente pode acontecer uma obstrução em qualquer parte dessa árvore. Se acontecer uma obstrução mais distal, mais perto lá dos ramos de cima, a gente vai ter uma perda, né? Um déficit numa área menor. Se acontecer uma obstrução num ramo maior, a gente vai ter uma perda de função de uma área maior. Mas é uma obstrução, é um entupimento, né? No AVC hemorrágico, o que acontece? Esse vaso se rompe. Então, ele se rompe, ele estoura, né? Por motivos, né? Tem vários motivos, ou o paciente já é anticoagulado, ou ele acontece por causa de malformação. Enfim, são vários motivos que isso pode acontecer. Hipertensão. Acontece o sangramento ali dentro do parênquima cerebral, e aí ele vai ter outros sintomas associados. 80% dos AVCs hoje são AVCs isquêmicos, tá? Então, a gente vai tratar e vai falar muito sobre ele, principalmente por causa do tratamento. Então, como é que é a fisiologia, que eu já comecei a falar para vocês? Há uma interrupção do fluxo sanguíneo que priva os neurônios, a glia, as células vasculares, que são as células ali neurológicas, de oxigênio e de glicose. Com o atraso para a restauração desse fluxo sanguíneo, vai acontecendo a morte cerebral do tecido cerebral, o infarto do tecido cerebral dentro do núcleo isquêmico, que é onde acontece aquela obstrução. Então, o núcleo isquêmico é onde acontece a obstrução. Ali a gente vê na imagem de tomografia em recorte uma parte mais escura, né? Esse ponto escuro é onde aconteceu a obstrução. Essa margem de penumbra, que a gente chama de zona de penumbra, que é essa região onde está azulada, é a zona onde está faltando oxigênio, onde está faltando fluxo sanguíneo. E a gente chama esse de tecido cerebral, que ele ainda pode ser salvo. Por quê? Aconteceu a isquemia e esse tecido está morrendo por falta de oxigênio, por falta de glicose e de sangue. Então, se a gente conseguir restaurar esse núcleo isquêmico, então desobstruir esse coágulo, a gente consegue tentar restaurar a perfusão dessa região, né, que é essa zona de penumbra que estava sem oxigênio e sem fluxo sanguíneo, e
muitas vezes os sintomas que eram ocasionados por esse déficit de fluxo nessa região, eles conseguem ser revertidos também. Só que a gente tem tempo para fazer isso. Então a zona de penumbra, ela circunda o núcleo da região isquêmica, onde a isquemia ela ainda é incompleta. Então aconteceu a isquemia, mas ainda aquelas células ali ainda não morreram totalmente. Então, essa lesão, ela é potencialmente reversível nesse local, dependendo do tempo, tá? Então, o alvo do tratamento do AVC isquêmico, e aí falando de AVC isquêmico aqui, que a gente tá falando, é salvar essa zona de penumbra. Então, quando a gente fala de AVC, a gente explica pormenorizadamente sobre a fisiologia, para que vocês entendam por que a gente precisa correr com o tratamento desse paciente. O AVC, ele é uma clínica que acontece de forma aguda. Então, não é aquele paciente que está 3 dias evoluindo com rebaixamento de consciência, hoje não está mexendo a mão, hoje não tá, hoje, o outro dia não está mexendo o outro braço. Não é esse paciente. É um paciente que estava bem, que estava conversando e, de repente, ele começou com sintomas. É agudo. Então, começou com os sintomas, a gente começa a contar o tempo no relógio para que a gente consiga salvar essa zona de isquemia. Começou com os sintomas, provavelmente aconteceu a isquemia, então aconteceu essa isquemia no núcleo isquêmico e a zona de penumbra começa a sofrer. Então, essa zona que está um infarto, que está começando a parte infartada. E a gente precisa correr com o paciente para que a gente consiga salvar essa zona de penumbra, porque a gente tem uma medicação específica para isso. Por isso, que o tratamento imediato, ele é tão importante, tá? No hemorrágico já é um pouco diferente. No hemorrágico a gente não tem necessariamente um tempo para fazer o tratamento, que é para salvar essa zona, porque a gente não tem zona de penumbra nesse caso. Há uma destruição e a compressão do tecido cerebral por compressão de estruturas vasculares. Então o sangue vai irritar o tecido cerebral, né? A gente vai ter outros sintomas inespecíficos e a gente vai conseguir tratar. Normalmente o neurocirurgião ele vai avaliar para ver se consegue descomprimir, ou se vai ter cirurgia, ou se ele vai tratar de outra maneira. Então não é necessariamente um paciente que vai ter uma isquemia, né, nem uma zona de penumbra, um paciente que vai ter uma hemorragia, e o tratamento é diferente, mas continua sendo um acidente vascular cerebral, que é um problema vascular ali no cérebro. O AIT, ele já ocorre quando o fluxo sanguíneo cerebral ele é interrompido de forma súbita e temporária. Então, acontece a interrupção e desobstrui, né? E ele é revertido em minutos ou horas e não deixa sequelas normalmente. Então, o paciente ele começa com sintomas agudamente, começa com uma disartria, um desvio de rima, e aí dá um tempo, minutos ou horas, ele começa a mexer novamente o braço, começa a falar normalmente de novo. Então, muitas vezes isso já é diagnosticado como um ataque isquêmico transitório. Não é um AVC, é um ataque isquêmico transitório. O paciente ele se recupera em até 24 horas. Se até 24 horas ele se recuperar sem medicação, ele entra no diagnóstico de ataque isquêmico transitório, tá? Mas ele não é um paciente que não precisa de atendimento nem de avaliação médica, porque ele pode desenvolver um AVC no futuro. Então, ele é um paciente que a gente precisa estar, né, sempre avaliando e reavaliando esse paciente, porque ele pode sim evoluir depois disso, até com um AVC que vai durar mais tempo mesmo. Então, falamos um pouco da fisiologia do AVC, para que vocês entendam a importância de como acontece essa obstrução. E no próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre essa doença que a gente atende tanto e é a segunda causa de morte no Brasil hoje. Obrigada.